E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir como sempre aquele like e aquela inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo estarei trazendo uma ideia diferente de vídeo. Eu vou trazer o iceberg das piores ações da Bolsa de Valores, seja por resultados ruins, como também pelo número da queda, percentuais gigantescos de queda. E o que acontece? Quando a ação é muito ruim, ela começa a fazer grupamento, o split. Então as ações se juntam, as ações vão diminuindo, o valor sobe de cada ação e depois volta a cair, ou seja, uma queda infinita de cotação, fazendo com que a empresa fique cada vez pior. E as quedas e os prejuízos cada vez maiores no bolso dos investidores. E para quem não conhece o iceberg, geralmente existem vídeos de iceberg de tudo que é tipo de coisa. Geralmente tem de filmes de terror, ou seja, conforme o nível do iceberg vai sendo mais profundo e mais baixo, pior e mais assustador é aquele filme, ou seja, cada vez mais pesado, cada vez mais obscuro é aquilo. Existe um iceberg da música, existe o iceberg de filmes, de animes, de histórias e tudo mais. E usando essa ideia, eu resolvi fazer de ações, ou seja, as ações mais tenebrosas, conforme o iceberg vai ficando mais para baixo, conforme a gente vai ficando cada vez mais submerso, a gente vai vendo coisas cada vez mais assustadoras. E como vocês podem ver nas imagens que vou passar agora, a carinha do nosso amigo está cada vez pior conforme vai baixando de nível. Então a ação que está, eu vou falar de 8 níveis. Então o primeiro nível, que é mais em cima, daí vai baixando. No 8º nível estão as piores ações que eu já vi na Bolsa de Valores. E se você encontrar ações piores do que essa que eu vou trazer na lista, por favor deixe nos comentários que eu quero dar uma olhada. Eu nunca vi coisas que deram tanto prejuízo que nem isso. Quem sabe só se o cara operar com derivativos e ficar devendo para a corretora. Mas tirando esse nível, esses são os maiores prejuízos que eu já vi em ações, para quem só compra ações. E para começar lá em cima, no nível mais alto, que também já começa bem tenebroso, vamos falar de 2 ações que eu deixei nesse nível 1. Que são a Cogna e a Ânima Educação, 2 empresas de educação que caíram muito nos últimos tempos, mas não significa que são empresas mal administradas, ou seja, elas dão resultados ruins sim, o setor quem sabe não seja dos melhores aqui no Brasil, o pessoal não tem tanto dinheiro para gastar com educação, já que tem outras coisas como sobrevivência, como prioridade, já que o Brasil é bastante pobre nessa parte. Portanto, não é nem tanto pela empresa em si ser ruim ou não, mas pelo nível de queda nos últimos tempos. Então o setor vem passando um momento de dificuldade desde que começou a pandemia e só agora ele está mostrando sinais de recuperação. São empresas que geraram bastante prejuízo para vários investidores, principalmente a Cogna, que estava mais na mídia, a Ânima nem tanto. Porém, as quedas foram bastante fortes, tanto na Ânima quanto na Cogna. Vamos ver se elas vão conseguir se recuperar nos últimos tempos. Agora, olhando o nível 1, podemos perceber que são empresas que assustaram muita gente, tiveram bastante queda, mas não são empresas ruins. Eu acho os gestores dessas empresas muito bons, inclusive. Agora vamos para o 2º nível do iceberg e a coisa já começa a ficar um pouco mais feia. Eu trouxe 2 ações nesse nível, que é a Petz, que é uma empresa do setor de pet shops no Brasil, sem dúvida nenhuma uma das maiores, se não a melhor empresa da área. A empresa também dá lucro, por isso que está apenas no nível 2. Porém, mesmo com o lucro, a empresa eu acho que estava super avaliada nos últimos tempos e vem enfrentando uma queda muito forte nos últimos meses e anos. Eu vou deixar até aqui um gráfico para você dar uma olhada na queda forte e gerou muito prejuízo para vários acionistas, porque muitas pessoas olhando os fundamentos que não são ruins, a empresa não deve para ninguém, tem lucro. Olhando esses números parece algo interessante, mas quem saiba seja porque ela estava muito superavaliada antes e devido a isso, todo esse problema com a taxa Selic, etc., a queda foi se ampliando ao longo do tempo. Então acho que é mais um problema de desvalorização do que um problema na empresa em si. Então olhando os fundamentos não são ruins para a Petz.
Portanto, exatamente por esse motivo, eu resolvi deixar essa ação aqui mais para cima. Outra empresa que também não tem resultados tão ruins, mas que caiu muito e eu acho que estava super avaliada, é a Qualicorp, do setor de saúde. Se a gente olhar os fundamentos, também não são fundamentos tão ruins assim. A empresa não tem números tão feios que justifiquem toda a queda que ela teve nos últimos tempos. Quem saiba, seja justamente por isso, por ela estar super avaliada ou por fatores internos que, quem saiba, a gente não tem acesso para saber qual é o motivo. Então, nesse segundo nível do iceberg, eu trouxe ações que caíram muito, mas que os fundamentos também não são tão ruins, assim como as primeiras ações que a gente trouxe, que os fundamentos também não são tão bons, só que a gestão é boa. No caso do nível 2, os fundamentos até que são bons, a gestão eu acho que nem tanto assim, mas o que mais impactou esse segundo nível foi o nível da queda, ou seja, quedas monstruosas para a cotação dessas ações. E o terceiro nível do iceberg, eu trouxe para vocês 3 ações, 3 empresas que certamente deram muito prejuízo e também empresas muito conhecidas. Eu acho que muita gente tomou prejuízo nessas ações. A primeira que eu trouxe é a CVC. Então, o setor de turismo, que foi muito afetado devido à pandemia e à alta nos juros. Então, as pessoas geralmente costumam viajar mais quando tem condição e dinheiro sobrando. E devido a toda essa crise econômica, diminuiu muito a receita da empresa. Então, os fundamentos da empresa permanecem não tão bons. Quem sabe daqui para frente ela começa a se recuperar nessa parte. E essa queda nos fundamentos nos últimos anos também gerou uma queda muito forte na cotação, fazendo com que a ação antes da pandemia, que estava custando, 40 e poucos reais, e já sofria uma queda devido a problemas da própria empresa. Desde então, desde a pandemia, ela caiu muito e nunca mais mostrou uma cotação no mesmo nível de antes, chegando até a custar R$2, R$3. Uma queda muito forte para a CVC que gerou prejuízo a diversos investidores. Outra ação que caiu muito e que muitas pessoas entraram devido ao investimento de Luiz Barsi que fez na empresa é a IRB, que ela caiu no início por fraude, daí depois veio a pandemia e a cotação caiu pra caramba. Teve até alguma subscrição no meio do caminho, onde a ação caiu muito, mas nos últimos meses ela subiu, porém não apagou o nível forte de queda que ela teve nos últimos anos. Muitas pessoas tiveram prejuízos muito grandes investindo em IRB e muitos copiaram Luiz Barsi e tiveram prejuízos investindo em IRB. Outra empresa modinha que muitas pessoas investem é a Magalu. A Magalu não tem fundamentos tão ruins que nem as outras empresas do varejo, por isso ela está no terceiro nível do iceberg. Porém, o nível de queda foi muito forte porque ela já havia subido muito nos últimos anos. Foi a ação que mais subiu na bolsa, saindo de centavos para se multiplicar em mais ou menos 1000 vezes de alta. Então eu acho que não foi uma queda tanto nos fundamentos, mas uma queda porque a empresa realmente estava muito cara e o varejo foi muito afetado nos últimos meses e anos, gerando prejuízos muito grandes aos investidores que entraram quando a empresa custava seus 20 e poucos reais e hoje está custando seus R$1,90, seus R$2. Uma queda muito forte e poucas pessoas estão no positivo em Magalu. Agora já vamos partir para empresas que têm fundamentos ruins e também quedas fortes. Na nossa quarta posição do iceberg nós temos a Enjoei, uma empresa que abriu IPO há pouco tempo, nunca apresentou resultados interessantes, só prejuízo atrás de prejuízo e queda atrás de queda. Uma queda muito forte nos últimos tempos. Outra empresa que fez IPO recentemente, que o primo rico ajudou muito a inflar a sua cotação, foi a Cash 3. A Melius, onde ele entrou no IPO da companhia, a empresa subiu muito, se multiplicou em algumas vezes, ele ganhou dinheiro, porém ele perdeu tudo depois, porque a empresa não parou de cair daí para frente e os resultados não vieram como esperado, gerando quedas muito grandes. Há muito investidor que se influenciou devido ao investimento do primo rico e acabou entrando. Não que ele tenha recomendado, mas tem pessoas que são muito fácil influenciadas, então simplesmente assistindo os vídeos resolveram copiar o seu investimento e sofreram danos terríveis na carteira.
Outra empresa também que caiu bastante nos últimos tempos é o Grupo Pão de Açúcar, também do varejo, Picar 3, que foi, acho que, uma das empresas que mais caiu no ano passado de 2023, com resultados não tão bons. Quem sabe os números não sejam tão feios que nem as outras duas empresas desse nível, mas pela queda justifica estar no quarto nível, uma queda gigantesca nos últimos anos. Agora, indo para o quinto nível do iceberg, nós temos outra empresa bucha, o Traders Club, Trade 3, onde muitas pessoas entraram na empresa por influência de Rafael Ferri e seus sócios. A empresa nunca deu resultado, só resultado ruim, um valuation muito inflado devido ao IPO na entrada da empresa, e a empresa só caiu desde então, e justifica toda essa queda pela falta de fundamentos, pela falta de resultados e pela cotação inflada da empresa. Fora as diversas polêmicas que a gente vive escutando a respeito de Trade 3. Também outra empresa que teve quedas significativas, que o Primo Rico também investiu, é a Espaço Laser, a Expa 3, que também fez IPO recentemente e nunca deu resultado significativo, tendo a sua cotação muito inflada, custando várias vezes o que ela devia valer. Então, desde que aconteceu o seu IPO, a empresa caiu muito desde então. Outra empresa também que foi influenciada não por influenciadores, mas por um grande investidor, que é Luiz Barsi, também é a Peman 3, a Paranapanema. Muitas pessoas se influenciaram ali por 2019, 2018, quando Luiz Barsi falou que estava comprando Paranapanema devido ao fato de ser uma empresa muito boa de cobre, porém os resultados não vieram, o turnaround não foi bem sucedido nos últimos anos e a empresa não vem se recuperando. Ao contrário, a cotação só vai caindo ao longo do tempo. Por mais que seja uma das únicas empresas que domina a área do cobre, ela não está sendo muito bem administrada e o resultado é muito ruim. A cada trimestre a gente se assusta cada vez mais com Paranapanema. Quem saiba, a perspectiva futura dela possa ser boa, mas no momento eu não acho uma boa pedida. E muitas pessoas, influenciadas por outras pessoas, investiram e tomaram muito prejuízo em Peman 3. Agora a coisa vai ficar assustadora. Vamos para o sexto nível do iceberg. Aqui nós temos as lojas americanas, a Amer 3, que depois da fraude que a gente descobriu no ano passado, teve uma queda de 90% em um único dia. E já vinha tendo uma queda de mais ou menos 90% nos últimos tempos. Ela custou em torno de R$120 ali por 2020, 2021. Chegou a custar até R$13 na queda. Inclusive eu até olhava a empresa com bons olhos, sorte que eu não entrei na empresa, e daí veio a notícia da fraude, a empresa caiu muito mais, saindo daquela cotação de 13 para custar naquele dia mais ou menos 70 centavos. É uma queda muito forte e uma empresa que assustou muitas pessoas, porque se percebeu que os resultados eram todos falsos, não era aquilo que a gente estava vendo dos números da empresa. Daí a gente não tem mais confiança para investir numa empresa assim. Outra empresa que assustou muito foi a Lojas Marisa, a Mar 3, que caiu muito nos últimos tempos devido ao fato de ter uma dívida muito grande, uma dívida quase que impagável. Ela está num nível muito difícil que pode quebrar a qualquer momento, apresentando quedas gigantescas em Amar 3. Ela já vinha caindo bastante porque o varejo como um todo estava ruim, porém os números dela também estão piores do que o resto das outras companhias de varejo. Outra empresa que piorou muito seus fundamentos, que já estavam ruins, é a Casas Bahia, que era Via Varejo antes. Então, Via Varejo virou Via, depois virou Casas Bahia. Geralmente, empresas que mudam de nome o tempo todo são empresas não tão boas assim, pelo que eu vejo. Já é uma estratégia até para tentar melhorar a percepção de valor dos investidores, essa mudança de nome. Mas não deu muito certo. A empresa fez split recentemente e a cotação caiu mais ainda. Então ela chegou a centavos, depois ela se juntou, custou 11 e pouquinho, hoje está uns R$10 mais ou menos, gerando prejuízos gigantescos na casa dos 98% desde o seu topo mais ou menos. E agora a coisa vai ficar muito mais feia. Na nossa sétima colocação nós temos uma ação que muitas pessoas entraram esperando sair da recuperação judicial e ganhar muito dinheiro. Mas dessa vez muitas pessoas foram enganadas mesmo. O IBR3. O
apresentando quedas gigantescas de mais de 99% desde que ela abriu o IPO na Bolsa de Valores há muito tempo atrás. A empresa entrou em recuperação judicial e depois saiu da recuperação judicial e voltou na recuperação judicial com números terríveis, uma dívida gigantesca e prejuízo de bilhões a cada trimestre. Eu não sei como alguém tem coragem de investir numa empresa assim. É muita fé. E devido ao marketing intenso para se investir nessa empresa nas redes sociais, eu acho que isso causou muita influência para muitas pessoas terem prejuízos gigantescos. As ações que caíram muito, que a gente fala nesse vídeo, caíram muito, mas poucas pessoas estavam posicionadas. No caso de Oi, muitas pessoas físicas perderam em Oi. Fora que o serviço deles é péssimo. Eu sofri muito para conseguir atendimento da Oi. Eu tive que até acionar a própria Anatel para conseguir um contato com a Oi, de tão difícil que é conseguir contato com eles. Próxima empresa que a gente vai falar é Sequoia, que é uma empresa de logística que abriu IPO recentemente e tem uma queda de mais de 90%. Hoje ela custa centavos. Ela subiu recentemente por causa de uma especulação, mas não sei se isso vai ajudar muito, porque a empresa tem números terríveis. Quem sabe um turnaround surge à frente, uma fusão, alguma coisa assim, mas no momento a queda é gigantesca e o resultado é péssimo. Ela foi muito influenciada pela força da pandemia, quando causou um avanço na questão de logística para o e-commerce. Só que isso não se consolidou, o e-commerce continua forte, mas não como esperado, e o mercado físico continua muito forte ainda. Muitas pessoas preferem ir nas lojas fisicamente, então foi uma crença meio que falsa, e isso não deu muito certo, a empresa vem amargando prejuízos. Outra empresa tenebrosa que caiu muito, mais de 90% nos últimos tempos e tem resultados terríveis, fazendo a empresa custar centavos, é a Recrusul, uma das empresas mais antigas que a gente está trazendo nessa lista. Ela fez IPO há muito tempo atrás. Era uma empresa muito forte há muitos anos atrás, mas hoje não é mais e nunca conseguiu se recuperar de forma consolidada. Ou seja, ela se recupera um pouco, mas não é aquilo, e os resultados se mantêm sempre péssimos. E agora vamos para o nível mais baixo desse vídeo, o 8º nível do iceberg, onde ninguém mais tem coragem de chegar perto de tamanha queda das empresas. E a primeira que a gente vai falar é a que está menos pior nessa lista, que é a Lupatec, a Lupa 3, que tem quedas de mais de 99% desde o seu IPO. Ela era uma empresa muito forte, que fornecia serviços para Petrobras, na época de 2008, por aí ela era muito forte. E o dono da empresa investiu tanto na empresa e fez tanta dívida que, quando o contrato foi rompido com a Petrobras, ele sofreu prejuízos tão grandes e não conseguiu mais pagar a dívida que acabou até se suicidando. O dono da companhia se suicidou em uma viagem atrás de investidores para pagar essa dívida. Então, uma situação muito triste a história da Lupatec. E desde então a empresa só caiu, ela conseguiu se recuperar um pouco nos últimos tempos, mas nada significativo ou que chegue perto de algo que ela já foi do passado. E a próxima empresa que a gente vai falar aqui desse nível 8 é a PDGR3, outra empresa, porém essa de construção civil, que antigamente tinha cotações gigantescas, proporcionalmente ao valor que tem hoje. Ela já custou mais ou menos R$800 mil cada ação, para hoje ela custar centavos, então uma queda gigantesca. Se a gente pesquisar no Google, a queda aparece 100% de queda. Até o sistema do Google bugou de tanta queda. E a empresa que mais caiu de todas, a mais assustadora de todas, é a Viver, também uma empresa de construção civil, com uma queda que mostra no Google de 100%. Óbvio que não tem como ser 100% mesmo, mas está tão perto dos 100% que aparece no sistema do Google 100% de queda. A empresa hoje custa mais ou menos R$ 4,90. Só que no seu topo histórico, ali perto do ano de 2007,
ela custou 50 milhões de reais em termos proporcionais. Então uma ação custava 50 milhões de reais em termos proporcionais. E a queda foi tão forte que mostra no Google uma queda de 100%. Então a ação que saiu de 50 milhões para 4,95. Uma queda monstruosa que a gente nem acredita. A gente chega a ficar maluco quando olha uma cotação dessa. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram da ideia, eu tenho uma sugestão de um novo vídeo, iceberg, seja de melhores ou piores ações ou coisas relacionadas ao mercado financeiro, seja lá youtubers, investidores, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.